Manifesto Social número 1/2021. Lixeira de Penha, um cancro à beira da cidade. A lixeira de Penha, localizada no meio de uma zona habitacional a 3 km da capital são-tomense, é o único vazadouro que serve os distritos mais populosos de São Tomé e Príncipe. São mais de 2 hectares de lixeira a céu aberto, que recebe diariamente, de forma indiscriminada, todo o tipo de lixo passível de produzir efeitos tóxicos irreparáveis e infecções várias provenientes de um já considerado alto consumo de produtos, daí retirados pela população, onde se incluem particularmente crianças inocentes. Infraestruturas, equipamentos, pessoal para executar os trabalhos, uma cerca ou delimitação de segurança que impeça os animais, as crianças e pessoas de acederem a estes detritos são praticamente inexistentes. Há várias décadas que as autoridades falam em construção de uma incineradora ou aterro apropriado, mas até hoje nada foi feito e a situação tornou-se insustentável. Com o aumento da população e sendo a única lixeira que nós temos no país e que dá cobertura ao distrito de Mesoche e Água Grande, também uma parte de Lubata, tanto ela está recebendo lixo em grandes quantidades. E tanto a situação que nós temos agora é preocupante e na base disto já pedimos para estudos serem elaborados no sentido de nós tanto termos lá como uma lixeira moderna onde é possível fazer-se a reciclagem e o aproveitamento energético à base de lixo. A lixeira de Penha tem sido notícia em vários órgãos de comunicação social do país e do estrangeiro. Há mais de uma década que o jornal digital Telanon vem fazendo manchetes na sua página sobre a problemática. 26 de outubro de 2010. A situação da lixeira de Penha agrava-se. 10 de outubro de 2011. Lixeira de Penha, até quando? 12 de março de 2015. Barricada. São Tomé está a ser engolido pelo lixo. 13 de fevereiro de 2021. Apelo de uma mãe diante dos impactos de um crime ambiental oficializado. A cada dia que passa, multiplicam-se as denúncias dos cidadãos são-tomenses sobre a problemática da queima indiscriminada de toneladas de lixos que vem sendo feita ao longo de vários anos na lixeira de Penha e que nos últimos tempos tem vindo a agravar-se com sérios riscos para a saúde das populações. A queima de lixo a céu aberto é um problema de saúde pública. Infelizmente, em São Tomé, tanto quanto eu consegui perceber, há pelo menos 5 anos que é perfeitamente notável um fumo de intensidade tóxica, incomodativo, ao longo de toda a noite e até a madrugada, que se estende em toda a capital santomense e, sobretudo, na zona marginal. Não é preciso ter grandes análises ou estudos para perceber que esse lixo que é queimado diariamente é um lixo não triado, ou seja, é um lixo que contém tudo. Eu não tenho dúvidas que esse lixo contém também muito plástico, muito material de PVC. Há um artigo muito interessante do Kleber Silveira Moraes, suportado no Park, que é o cientista asiático que mais se dedica a essa questão, de que a queima de todo o produto com base de cloro e polibenos é um problema de saúde pública. Porque a baixa temperatura, como é feito a queima natural das lixeiras a céu aberto em São Tomé,
permite a libertação de dioxinas, e atenção que dioxinas são um grupo muito vasto de produtos, de queima de produtos com base do cloro e do carbono, que são tóxicos para o organismo. Vários estudos, em várias situações, houve um acidente na Itália em 1976, com a libertação numa fábrica de produtos de PVC, em que foi-se obrigado a fazer uma evacuação de uma zona extensa, com morte de vários animais e intoxicação dos animais que morreram, e a longo prazo. As dioxinas têm um efeito cumulativo. Elas não são hidrossolúveis, elas são lipossolúveis. O que é que isso quer dizer? Que com a nossa exposição a esse material, e é o que o país, sobretudo a zona da capital, está exposto todas as noites, é que ao inalar esses produtos, e basta um nanograma por miligrama cumulativo no organismo, estes produtos tóxicos vão se acumulando no tecido adiposo, ou seja, em tudo quanto é gordura que nós temos no organismo. Agora, nós temos a gordura em todo o sítio, até na membrana celular. A queima indiscriminada de toneladas de lixos a céu aberto na lixeira de Penha pode constituir danos irrecuperáveis para a saúde das populações afetadas. O sistema reprodutor, os homens e as mulheres passam a ser menos férteis com o acumular da dioxina no seu organismo. Há uma alteração significantíssima da formação de espermas e do aparelho reprodutor, quer do homem e quer da mulher. Esta é uma situação. E com impotência, com alterações, quer da fraqueza do organismo, porque as nossas células nervosas e os nossos neurônios são cobertos por uma membrana que é a mielina, que é composta sobretudo de tecido gorduroso. E a danificação da mielina compromete seriamente a transmissão de impulsos nervosos, e daí esta fraqueza e esse mal-estar. Comprovou-se também que há uma grande lesão do tecido tiroideu, daí a perda de força também e a perda de funcionamento de todas as hormonas. Cientificamente, as dioxinas estão até chamadas, têm a alcunha de hormona ambiental. É de tal maneira o efeito tóxico das dioxinas no organismo que elas funcionam bloqueando quase tudo que é o sistema hormonal do organismo. O sistema nervoso central, com vários efeitos de neuropatias, várias, até o efeito danificante na formação dos fetos. Eu não tenho dúvidas, e o Ministério da Saúde apostasse nesse estudo, da documentação do incremento, ou seja, do crescimento do número de malformações nos fetos nascidos no Hospital Aires Menezes e noutras paragens. Está provado que a dioxina inalada pela mãe ao longo do tempo da gravidez leva a fetos mal formados e com graves danos ou malformações, crianças nascidas com grandes defeitos binados com defeitos. Eu não consigo perceber como é que um país com uma capacidade de assistência médica tão reduzida quanto São Tomé e Príncipe promova este dano, esta agressão diária à sua própria população. Estamos, digamos, a matar, isto tem outro nome, a matar a nossa população. O Estado está preocupado em buscar os medicamentos e não sei o quê, mas alguns cuidados preventivos para que, estou a falar da saúde pública, essa questão é questão da saúde pública, é matéria de saúde pública. A saúde pública das populações está em causa, porque é muita poluição, é muito fumo permanente. Eu não estou falando de um fumo que aparece, 2 para 3 desaparece. Esse fumo fica horas e horas suspenso de forma permanente. E toda a gente está a inalá-lo, sobretudo a população da
periferia. Ultimamente no país, tem-se verificado um nível crescente de pessoas que se queixam de problemas respiratórios sem que estes estejam devidamente diagnosticados ou estudados. Algumas pessoas queixam-se de rinites, outras de um tipo de gripe crônica e outras ainda de sintomas que fazem suspeitar a asma sem, portanto, um exame clínico ou dados relevantes. As doenças respiratórias crônicas, as cardiovasculares, as endocrinológicas podem ter a origem na inalação de fumo de resíduos tóxicos não triados. E sem contar com o efeito cancerígeno que a dioxina tem sobre o organismo. Porque a dioxina prende-se ao receptor aril de carbono, que não deixa as hormonas e todo o crescimento e multiplicação das células funcionar corretamente. Era bom que São Tomé e Príncipe aproveitasse a estadia agora dos epidemiologistas cubanos e fizesse um bom desenho de estudos, de análise da evolução e dos registros, quer dos cancros em São Tomé e Príncipe, que pelo que eu vou ouvindo pela boca a boca, sem documento e sem nenhum registro fidedigno, não consigo comprová-lo em números, mas parece que esta é uma realidade com a qual a nossa população cada vez mais tem que lidar, com neoplasias de todas as ordens. E também as más formações, a teratogenia da dioxina é uma realidade das nossas mulheres. E eu não tenho dúvida que cada vez mais nós temos jovens que não conseguem conceber e ter os seus filhos pela via natural, recorrendo a vários outros métodos depois para ter os seus filhos. Portanto, o nosso índice de fertilidade tem que ter alterado com tanta agressão, com este fumo diário que o governo e quem de direito faz questão de brindar a população todas as noites, enquanto ela descansa de um dia árduo de trabalho e nas condições que nós todos conhecemos. Contrariamente ao que se podia imaginar, o fumo da lixeira de Penha não afeta apenas as populações mais próximas da lixeira, mas sim toda a população do país, uma vez que a Terra faz uma rotação de 180 graus em 24 horas à volta do seu próprio eixo. Se o Chernobyl e as partículas de Chernobyl foram passíveis de serem diluídas por tudo quanto é planeta, exatamente por causa dessa rotação da Terra, nós, em Lembá, em Caué, no Pantufo, onde quer que se viva, ninguém está livre de inalação maldosa até certo ponto, porque eu fico na dúvida se aquilo em São Tomé é feito por ignorância ou por má fé. Mas seja qual for esta opção, nenhuma delas é boa, porque ninguém se propõe a dirigir o destino e a saúde de um povo sendo ignorante. Se é ignorante, por favor, afaste-se e dê lugar a quem consegue fazer o melhor para o fazer. E se tem má fé, que é esta segunda versão que eu acredito que seja mais provável, e o que prova isso é que fazem-no à noite. Porque se fosse uma coisa legal, tê-lo-iam feito durante o dia e não o fazem. As pessoas trabalham todo o dia e vão descansar na altura em que o seu sistema endócrino está a repousar e a recompor, é agredido deliberadamente, diariamente, durante o seu sono. Isto é imperdoável. Segundo a Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o Estado tem a obrigação de preservar o meio ambiente e de proporcionar condições socioambientais de saúde à população, bem como é responsável pelo garante de bem-estar social e da saúde da sua população. E recorrendo à Constituição da República, o artigo 4950 salvaguarda esses direitos da cidadão. Salvaguarda aos cidadãos um direito ao ambiente saudável, salvaguarda ao cidadão a defesa desse direito por instrumentos legais que existem. E, mais do que isso, a Constituição dá ao Estado a responsabilidade de salvaguardar esses direitos dos cidadãos. Quizá poderia perguntar se o Estado tem efetivamente salvaguardado esses direitos. Responderia com categoria, não. É matéria daquilo que nós temos estado a verificar.
em São Tomé e Príncipe tudo é feito a brincar, tudo é feito numa postura de faz de conta. Não há rigor em nada, ninguém presta contas a ninguém e não há rigor em quase nada que se faz. Mas engane-se ou desengane-se aquele dirigente que tem uma casa de construção definitiva com vidro e ar-condicionado, que pensa que ele também não está a ser agredido por este fumo. Está a ser, porque estas partículas do fumo, elas assentam-se na terra. E a nossa água da chuva escorre-se bastante para o mar. A dioxina acumula-se no tecido gordo dos peixes, da galinha, dos porcos, das hortaliças, daquilo que nós comemos. Ela não é hidrossolúvel, provavelmente nós não a encontraremos na água por muito, mas ela acumula-se no tecido gordo dos animais que nós comemos, da carne que nós comemos, do peixe que nós comemos, das frutas e dos vegetais, porque infelizmente ela está em quase todo o sítio, nos vegetais, também nos herbicidas. Há várias maneiras mais pequenas de infringir e de apresentar à população este flagelo da dioxina. Mas eu não tenho dúvida que aquele fumo, e é possível estudá-lo, há métodos para fazer a captação de fumos a diferentes distâncias, mais perto ou mais longe da lixeira e do fogo e da fonte do fumo, e dosear exatamente isso. São métodos de cromatografia gasosa de alta resolução que se consegue perfeitamente dosear isso. As leis em vigor no país permitem que as populações afetadas na sua saúde por causa deste tipo de agressão ambiental possam exigir responsabilidades ao Estado. O nosso Código Civil prevê responsabilidade, prevê indemnização. Indemnização essa que, se os cidadãos tivessem acionado, o Estado seria mais responsável. Indemnização que vem à base do que está previsto nas disposições do artigo 562, que fala do direito, a obrigação de indemnizar. Responsabilização que advém do que está escrito no artigo 1346, 1347, 1348. Relativamente a 1346, fala das emissões de fumo. Fala da produção de ruídos, que também já é terrível nessa nossa cidade capital. E fala de fatos semelhantes. O 1347 fala de instalações prejudiciais. E o que é isso de instalações prejudiciais? Todo aquele que tem uma instalação de produção de inertes, de produção de substâncias tóxicas, ou tenha no seu quintal substâncias poluentes e etc., que estejam a pôr em causa a vizinhança, essa pessoa que está afetada pode se opor e pedir indemnização. Nós estamos a falar de uma situação que está prevista nas nossas legislações. Logo, há possibilidade de nós responsabilizarmos pessoas coletivas e também pessoas individuais. Se não, vejamos, é aí onde começa a haver mais cuidado e responsabilidade. Se alguma pessoa individual tinha, no âmbito das atribuições, o dever de não fazer isto, aquilo, e por negligência pratica os factos, como esse, como a fumaça, que está causando danos ao outro, o Estado pode pagar indemnização, sim, mas há situações em que o Estado também pode exercer o direito de regresso sobre pessoa Y ou Z, que é seu funcionário, seu ente, que causou esses danos quando ele deveria tudo fazer para evitar coisas como essa. Agora,
há uma coisa chave, que é o nexo causal. A pessoa, quando vai ao tribunal exigir indemnização, tem que haver uma relação entre o facto e o dano. Por outras palavras, eu tenho que convencer ao tribunal que, pelo facto de haver aquela lixeira, atendendo ao fumo que essa lixeira tem estado a produzir, tendo em conta que eu resido naquela região, tem sofrido problema respiratório como prova do documento médico, tem sofrido, hoje em dia, sou doente Y devido a isto. Então tem que haver essa ligação. É justamente esta ligação que leva com que o juiz condene essa pessoa responsável por essa instalação prejudicial esteja a pôr em causa esse direito que é fundamental deste cidadão, o direito a uma vida saudável. Toda gente que sofra questões como essa pode recorrer ao Estado para exigir a indemnização. E se efetivamente as pessoas tivessem a exercer esse direito, o Estado seria mais e muito mais responsável. Citando a cidadã que recentemente lançou um forte apelo para a resolução desta problemática num artigo de opinião publicado pelo jornal digital Telanon, em mais de 45 anos da sua história como nação independente, São Tomé e Príncipe não conseguiu construir uma infraestrutura que garanta a sustentabilidade na gestão dos seus próprios resíduos sólidos. A construção de um centro para incinerar e tratar adequadamente e sem riscos ambientais as várias toneladas de lixo que diariamente são transportadas para a zona de Penha talvez possa parecer utopia para alguns, mas é preciso o governo definir prioridades nos investimentos públicos. Nós não podemos dizer que o país está omisso de legislações. Há uma lei base do ambiente, que fala também bastante, a Lei 1099. Há decretos que dispõem sobre a gestão dos resíduos sólidos e urbanos. Esse decreto fala como é que esses resíduos devem ser geridos. É outro decreto que fala da avaliação do impacto ambiental. Eu estive na net a tentar perceber se nós temos um Ministério do Ambiente, o que é que o Ministério do Ambiente tem feito sobre esse assunto, o que é passível que o Ministério do Ambiente, se tem verbas, se é possível tomar alguma medida sobre isso. Eu não consegui perceber nada. O ambiente hoje em dia tem uma direção, as pessoas recebem o que recebem, viajam 1000 vezes para 1001 conferência, e quando há uma coisa mínima que é para resolver, que são os lixos, que até os lixos hospitalares são queimados lá. Os lixos dos hospitais vão para lá, tudo para lá. E há uma direção, quanto muito eles inventam outros projetos. Eu não estou a tirar a importância de outros projetos, mas quando o projeto primário, esse que pende diretamente sobre a vida das populações, até hoje está omisso. Não se fala de incineradora ou talvez deslocar a lixeira do ponto em que está para um outro ponto do país. E tudo isso fere qualquer um cidadão. Eu sinto-me muito incomodada com isso, não só por ter lá familiares que também são vítimas dessa situação, mas porque eu não posso estar descansada perante este flagelo, esta violentação de todo o bem-estar, todo o pouco que aquele povo ainda tem. Esse povo não tem nada, tiraram-lhe tudo. Não lhe tirem, por favor, também a saúde e não comprometam as gerações futuras, porque é isso que nós vamos fazer com esta agressão diária do fumo da lixeira da Penha, que tem acontecido impávida e serenamente à frente de todos. Existe a legislação. Agora, os homens é que precisam pôr as coisas a funcionar. E a população precisa estar esclarecida. Uma população esclarecida, ela ajuda o próprio Estado a tornar mais responsável. Os cidadãos podem introduzir uma providência mandando encerrar a lixeira. E o tribunal decreta o encerramento
da lixeira com base nos factos que vão sendo arrolados de que estão efetivamente a serem prejudicados com toda a inalação dessa fumaça. Por causa da queima indiscriminada de toneladas de lixos a céu aberto na lixeira de Penha, sem qualquer controlo e perante a ausência de políticas de saúde pública bem direcionadas, a falta de estudos epidemiológicos e de especialistas, sobretudo em doenças respiratórias no país, obriga-nos a levantar algumas questões. O aumento da incidência de doenças respiratórias e não só, registadas ultimamente no país, terão alguma relação com a lixeira de Penha? Que dados ou estudos foram feitos ou estão a ser feitos pelo Ministério da Saúde neste sentido? Perante estas informações que confirmam a queima indiscriminada de toneladas de lixos na lixeira de Penha e os graves problemas de saúde pública associados a esta prática institucionalizada por agentes do Estado, com flagrante violação dos direitos previstos na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da legislação penal vigente, o Observatório Transparência STP junta a sua voz às dos demais cidadãos indignados com a situação e apela à intervenção e adoção urgente de soluções por parte das autoridades competentes, nomeadamente as câmaras distritais de Água Grande e de Mesoche, a Direção-Geral do Ambiente, as autoridades da saúde e, bem assim, o Ministério Público, este último no sentido de serem adotadas medidas cautelares para a imediata cessação da queima deliberada de lixo a céu aberto na lixeira de Penha e o apuramento de eventuais responsabilidades criminais. O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil que vela, entre outros, por uma maior responsabilidade e eficiência na gestão dos assuntos de interesse nacional por parte dos decisores públicos, exorta para a urgente necessidade de serem priorizados e canalizados investimentos para a criação e implementação de soluções sustentáveis e seguras no tratamento dos resíduos sólidos em São Tomé e Príncipe. São Tomé, 1 de março de 2021. Observatório Transparência STP. Mais transparência, maior efetividade.